Muito bem, pessoal, bom dia. Hoje é dia 8 de janeiro de 2023, são 10 horas, 5 minutinhos da manhã. A gente está começando a nossa segunda aula, segundo encontro, né? Melhor do que aula, segundo encontro do nosso curso bíblico de férias. Lá no final de dezembro, antes do Natal, a gente fez uma aula de abertura, uma aula introdutória, conversando sobre os relatos bíblicos, os relatos do Novo Testamento sobre o Natal, o nascimento de Jesus. E hoje a gente vai começar uma pequena caminhada ao longo desse mês de janeiro sobre alguns textos, algumas partes do Antigo Testamento e depois também do Novo, com alguns temas, alguns textos, alguns assuntos, tópicos que são, digamos assim, mais falados, mais conhecidos, discutidos na sociedade, mesmo entre aquelas pessoas que não têm uma convivência dentro das igrejas ou de alguma confissão religiosa. Então, vou dar as boas-vindas ao pessoal que já está aqui na sala, a Nelly, a Marli, a Glauciane, a Maria Bethânia, agradecer a vocês pela, pela confiança, né, e por estarem aqui, e os outros que vão chegando ao longo do tempo também. Está chegando aqui na sala agora o Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Muito bem. Pessoal, eu vou começar a falar, como eu disse, nós temos um tempo pré-determinado aqui nessa sala, então por isso eu não vou assim me delongar muito em alguns detalhes, mas quero deixar vocês totalmente à vontade para me interromperem, abrirem o microfone, fazerem alguma consideração, alguma pergunta, algo que seja cabível, que vocês julguem necessário, tá bom? Daniel, seja bem-vindo, prazer em te ver aqui na sala. Bom, pessoal, nossa conversa de hoje é sobre a criação. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: a Bíblia, ao lado de outros muitos textos religiosos, culturais, antigos, traz informações sobre aquilo que aquelas populações, aquelas culturas na antiguidade acreditavam que era ou que teria sido a forma pela qual o mundo foi criado. E junto com o mundo, naturalmente, os seres vivos, especialmente o ser humano. É como se a gente pudesse dizer que os textos religiosos antigos, eles tivessem uma atenção muito especial com o ser humano. Naturalmente, é o ser humano escrevendo a respeito de si mesmo, olhando para si e procurando alguma razão de ser na sua existência. Então, naturalmente que todo discurso sobre as divindades, todo o discurso, todos os textos sobre deuses, sobre heróis, sobre musas, sobre, enfim, dependendo da tradição religiosa, essas nomenclaturas modificam, mas o fato é que os discursos sobre os deuses, em última análise, são discursos sobre o próprio ser humano. É uma espécie do ser humano olhar e procurar se compreender a si mesmo dentro da sua cultura, dentro do seu universo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria destacar com vocês, pessoal, é o seguinte: os relatos religiosos, e aqui os relatos bíblicos também, eles são completamente diferentes dos relatos científicos modernos. E isso não quer dizer que o relato científico seja melhor ou pior, ou que o relato bíblico, o relato religioso, o relato folclórico, o que seja, mitológico, mítico, lendário, enfim, que ele seja pior, eles sejam piores ou eles sejam melhores. A palavra que eu gosto sempre de utilizar é a palavra diferente, ou seja, são discursos diferentes sobre a realidade. Os discursos bíblicos não podiam ser discursos científicos, seria um anacronismo. A ciência é um discurso próprio do mundo contemporâneo, do mundo moderno. Ou seja, é uma forma de compreender a realidade que foi desenvolvida pelas sociedades, especialmente na Europa, a partir
de determinados momentos, a partir do século XVI, do século XVII, com o Renascimento, com o Iluminismo, com o Humanismo, a Revolução Industrial, as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, enfim, essas coisas todas que vocês conhecem bem. Então, a Bíblia, quando faz os seus relatos sobre a criação, ela, em absoluto, tem a preocupação, a intenção de fazer qualquer defesa científica sobre a origem do universo, sobre a origem do ser humano. Ao mesmo tempo que os relatos científicos, acadêmicos, propostos pela ciência moderna, seja na área da história, seja na área da cosmologia, seja na biologia, seja na antropologia, em qualquer área que a ciência moderna se debruce sobre a origem das espécies, a origem da vida, a origem do universo, a física, a química, a biologia, em quaisquer umas dessas áreas, não há nenhuma intenção de desconsiderar os relatos religiosos. Por quê? Porque são registros diferentes sobre a realidade. Eu diria, inclusive, com bastante tranquilidade, que são, na verdade, assuntos, inclusive, diferentes. Parecem estar falando da mesma coisa, quando, na verdade, são temas diferentes. Tá? Então, eu digo essas duas coisas preliminares para chegar no seguinte ponto. O nosso bate-papo de hoje aqui é um bate-papo sobre os textos bíblicos e sobre a forma como esses textos interpretam a realidade. Ou seja, quem é o criador de tudo que existe e quem é o ser humano, homem, mulher, quem são os indivíduos humanos nesse projeto da criação. Tá? Uma outra informação que é sempre muito importante da gente colocar é o seguinte: nós estamos fazendo um recorte. Esse recorte é um recorte bíblico. Portanto, é um recorte da tradição judaico-cristã. Há muitas outras tradições religiosas no planeta, nas culturas humanas, e que são sensivelmente diferentes entre si, cada uma das quais com a sua riqueza, com a sua beleza. Nós estamos fazendo uma a partir de uma escolha, né? Uma escolha deliberada que nós fizemos aqui, que foi analisar os textos bíblicos. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma telinha só para organizar esse nosso bate-papo de hoje. E, de novo, tá? Na medida em que eu for compartilhando, provavelmente eu vou ficar sem visualizar vocês aqui na tela. Tá? Então, fiquem à vontade para me interromper e me perguntarem aquilo que for necessário. Vocês estão conseguindo visualizar aí direitinho? Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu estou perdidinho com esse negócio, mas eu acho que vai dar certo. Muito bem. Então, o tema desse nosso encontro, a criação, Deus permite que sejamos humanos. Esse título, na verdade, é o título de um capítulo de um livro, que depois eu vou compartilhar com vocês, escrito por um rabino de origem norte-americana, acho que ele já é falecido, chamado Harold Kushner. Ele tem alguns livros muito interessantes, um deles é exatamente esse, que eu vou, inclusive, eu selecionei alguns parágrafos desse livro para depois fazer a leitura aqui com vocês. Tá? Mudou a tela aí para vocês? Mudou, né? Então, ótimo, porque eu não vou conseguir visualizar, tá? Aqui a telinha com vocês, porque eu tenho que ir lá para o outro programa. Mas vamos, por aqui eu vou conseguir fazer. Bom, o primeiro ponto é esse que eu mencionei para vocês agora há pouco. Os relatos bíblicos da criação. De um lado, nós temos as narrativas e os poemas míticos. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, quando trata dos assuntos relacionados ao que a gente chama de criação,
ou seja, a origem do universo, a origem do planeta, a origem dos animais, das plantas, a origem do ser humano, quando a Bíblia trata disso, ela trata com um tipo de linguagem, que é a linguagem mítica. O que significa isso? Mito, em grego, significa narrativa. Mito é uma forma de contar a história. Em geral, nos mitos, existe uma associação entre seres naturais e seres supernaturais. Então, nos relatos míticos, há sempre a presença de deuses, de heróis, semideuses, anjos, santos e coisas dessa natureza, tá? Os mitos que a gente tem mais hábito de ouvir falar a respeito deles são chamados mitos gregos, a mitologia grega, mas esses são os mais famosos aqui no Ocidente. Mas as culturas, de uma maneira geral, todas estão eivadas, estão assim atravessadas pelos relatos míticos. Se a gente olhar para as inúmeras culturas dos povos originários aqui da América, né, que a gente aprendeu a chamá-los de índios, indígenas, né? Mas nesses povos, mesmo com a cultura oral, em muitos casos, os mitos estão lá presentes. E é muito curioso como que alguns mitos se assemelham entre si. Existem elementos parecidos de mitologias, às vezes muito diferentes no tempo e no espaço, e que acabam coincidindo em determinada abordagem da realidade. Então, eu tinha dito, estou repetindo aqui nessa tela. De um lado, as narrativas e os poemas míticos. De outro lado, uma perspectiva diferente em relação à ciência moderna. Outro ponto que eu gostaria de dividir com vocês é que, na Bíblia, nós temos, pelo menos, 2 relatos bíblicos, um que está em Gênesis, capítulo 1, que termina lá no iniciozinho do capítulo 2, e outro que está em Gênesis, no capítulo 2 e no capítulo 3, né? São 2 relatos diferentes sobre a criação. Só para o pessoal que eventualmente não esteja muito familiarizado com os capítulos bíblicos, Gênesis 1 é aquele que fala da criação em 7 dias. Houve tarde e manhã o primeiro dia, e viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o segundo dia. E lá no 7º dia da criação, depois de haver concluída a criação de todos os elementos que a gente conhece, no 6º dia, por exemplo, houve a criação dos animais, houve a criação do ser humano, homem e mulher os criou, e viu Deus que era muito bom. Termina assim o relato. E aí no 7º, Deus descansou. Esse é o relato de Gênesis 1. O relato de Gênesis 2 é aquele relato também muito conhecido do Jardim do Éden. Jardim no qual Deus confeccionou a partir da terra, a partir do barro, a mulher, ou melhor, o homem, e a partir da costela desse homem confeccionou a mulher. E aí vem o relato da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a mulher e o homem comem do fruto, e todas essas coisas, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, tá ok? Então, só para a gente se situar com relação aos textos. Outro ponto que eu queria destacar com vocês é o seguinte, vamos falar agora do texto de Gênesis 1, aquele que eu falei do relato em 7 dias da criação. Eu separei aqui 5 características, 5 elementos que estão presentes aí nesse texto. Primeiro, pessoal, uma coisa assim histórica, tá? Esse texto, os pesquisadores assim mais respeitados, né, na exegese bíblica, dizem que é um texto que é fruto do exílio, é de um determinado tempo da história de Israel. Nós estamos falando mais ou menos do século VI antes de Cristo, 500 e poucos anos antes do nascimento de Jesus. É, portanto, um momento que não é só uma data. O exílio, mais do que uma data, ele foi uma experiência histórica, cultural, que fez uma mudança muito profunda
na cultura, na mentalidade do povo de Israel. Então, quando a gente diz que algo é do exílio, ou é antes do exílio, ou é depois do exílio, isso tem uma implicação ideológica, isso tem uma implicação de natureza cultural, porque o exílio foi uma ruptura com tradições muito profundas de Israel. No exílio, o povo perdeu o seu rei. No exílio, o povo perdeu a sua terra. No exílio, o povo perdeu o seu templo. Percebam como que instituições muito fundamentais na cultura de um povo, sobretudo de um povo da antiguidade, como a realeza, o território e o templo da sua divindade, foram completamente destruídos. Então, imagina como que isso impactou na fé de Israel. Sobretudo uma fé, quem conhece um pouquinho da Bíblia vai se lembrar. Quais são as promessas de Deus para o povo de Israel? Primeira promessa, que eles teriam uma terra prometida. E o exílio faz com que eles percam essa terra. Qual é a segunda promessa? Que eles teriam uma habitação do seu Deus, o templo, o tabernáculo, etc. E eles perdem esse templo. A terceira promessa, que sobre eles governaria um rei. Aí vem toda a tradição lá atrás de Saul, Davi, Salomão, etc. Então, imagina, e eles perdem também a figura desse rei. Então, é como se fosse uma espécie de assassinato dessa nação. E é muito curioso que é exatamente neste momento da história, no exílio, no momento da falência das instituições fundantes de Israel, é neste momento que eles escrevem, constroem, relatam, colecionam, disseminam, divulgam, pregam os textos mais bacanas que a gente tem na Bíblia e as tradições que vão, digamos assim, abrir portas, né, para o profetismo de Israel, para o messianismo, mais para frente um pouquinho, as tradições apocalípticas que a gente vai conversar aqui nesse curso também. Enfim, é bastante paradoxal. O momento da mais profunda crise é também o momento da mais profunda criatividade teológica e cultural desse povo. É o que eu digo ali no segundo ponto, a reafirmação da fé. Os luminares, o ser humano, os animais, o sábado. Quero só fazer um registro aqui, só para ilustrar isso. Está aqui na sala a Marli. Marli é professora de Antigo Testamento, sabe disso perfeitamente. A gente tem um estudioso de Antigo Testamento aqui no Brasil, já falecido, infelizmente, antes da hora, que foi o professor Milton Schwantz, e ele ensinava uma coisa muito bacana sobre o texto de Gênesis, capítulo 1. Ele dizia assim, percebam que o texto está dividido em 7 dias. Mas nesses 7 dias, existem 4 dias, ou melhor, existem 3 dias. O primeiro dia, o quarto dia e o 7º dia. Portanto, o início, o meio e o fim, exatamente. Uma estrutura quiástica, né? Fazendo um V. Essa estrutura, ela tem uma importância na Bíblia, assim, quando a gente estuda os textos, a Bíblia está lotada, digamos que, de quiasmos, né? Mas ela já começa com esse primeiro quiasmo, e no primeiro dia, o que foi que Deus criou? No primeiro dia, Deus criou a luz. E disse Deus, haja luz. É curioso, porque no quarto dia é que Deus criou os luminares para governar o dia e governar a noite. Ou seja, o sol e a lua. O curioso disso tudo é que isso não tem nada a ver com ciência, né? Concordam comigo? Porque quem produz a luz no planeta Terra é o Sol, né? A Lua não produz, mas ela reflete, enfim. O problema é que, na época do sobretudo a sociedade babilônica, que era aquela sociedade que dominava Israel no tempo do exílio,
Essa sociedade acreditava em duas divindades principais, o Sol e a Lua. As divindades eram representadas pela figura do Sol e pela figura da Lua. Então é muito curioso que o texto bíblico, daquela gente que estava completamente arrasada culturalmente, arrasada espiritualmente, essa gente, ao escrever o seu texto sobre a criação, ela diz assim: a luz, nosso Deus criou, independente do Sol e da Lua. Isso é um contrassenso científico, mas isso é uma afirmação de fé, é uma afirmação teológica, digamos, de resistência da fé. É uma reafirmação da fé. E o curioso é que, quando fala da criação dos luminares, o Sol e a Lua, Shemesh e Marduk, quando fala da criação desses luminares, o texto bíblico não cita os seus nomes, porque citar esses nomes seria citar os nomes das divindades babilônicas. Olha que coisa curiosa. Então tem uma queda de braço ali teológica, digamos assim, né? E ele diz assim, não, o seu Deus foi criado pelo meu Deus. Percebe como que é o discurso de quem está oprimido, virado de cabeça para baixo, tentando virar essa realidade e dizer o seguinte, olha, na verdade, imagine alguém, sacerdotes, profetas, sábios, escrevendo para a sua população, né? Animando a fé dessa população, quase que num ato pastoral, dizendo para eles assim, olha, se mantenham firmes, porque o nosso Deus é o autor de tudo que absolutamente que existe. E tem um detalhe, ele criou a luz, independente dos deuses da Babilônia, o Sol e a Lua, e no sétimo dia ele descansou. Ou seja, nós não estamos obrigados a trabalhar de sol a sol. A gente não vive para trabalhar, a gente trabalha, na verdade, para viver. A gente não está condenado pela existência a fazer da vida uma escravidão pautada única, exclusivamente pelo trabalho. O trabalho é o gerador das condições da vida, mas ele não se confunde com a própria vida. Isso é verdade para a gente hoje, mas muito mais verdade ainda era para aquela população escravizada, né? Então, para aqueles que estavam escravizados, essa afirmação do descanso é talvez uma das mais potentes que a gente conheça. E um detalhe, colegas, que é o seguinte, o Shabá, né, o descanso no sábado, ele vai se tornar um dos pilares da religião de Israel. Tem um outro rabino também muito famoso, acho que também viveu nos Estados Unidos, chamado Abraham Heschel. O Heschel tem um livrinho que eu recomendo para todo mundo, depois se eu localizar ele aqui na minha estante, eu fotografo e mando para vocês, um livrinho chamado O Sábado, ou O Shabá. Esse livro é uma preciosidade. É para ser lido várias vezes ao longo da vida. Ele é pequenininho e merece ser lido de vez em quando. E o Heschel, ele diz assim, o sábado é um templo no tempo. Ou seja, Israel não depende de um templo físico construído com pedras, tijolos e telhas. O templo da fé judaica e, por conseguinte, da fé cristã é o tempo. O tempo é sagrado, a história é sagrada, ou seja, a vida das pessoas, né? O decurso da vida é que é sagrado. Eu não dependo de um prédio, por mais bonitos que sejam os prédios, e a gente gosta das construções, da arquitetura, da arte que está dentro e fora desses templos, tudo isso vale a pena, não tem problema nenhum com nada disso, mas o tempo, né? E aí é muito curioso, sobretudo para uma população que perdeu o seu templo, o sábado ganha uma incrível importância. Para uma população que perdeu o seu rei,
reconhecer em Deus, ainda que invisível, no céu, etc., etc., reconhecer nele a realeza, porque é ele o autor e criador de todas as coisas, também ganha uma importância diferenciada. Como também a questão da terra, não é? É esse Deus quem, num jardim, a terra pertence a Deus. E por aí vai. Outro ponto que eu queria destacar com vocês agora é sobre o texto de Gênesis 2. Falamos de Gênesis 1, aquele da criação em 7 dias. Agora um pouquinho do texto de Gênesis 2, né? Que é o do Jardim do Éden. Coloquei ali 4 informações. É um texto pré-exílico, é, portanto, um texto que vem antes daquela experiência do exílio que eu mencionei para vocês, tá? E, portanto, é um texto que dialoga, ele é influenciado por tradições, inclusive externas de Israel. Há, por exemplo, muitas informações que vêm da cultura egípcia e que estão presentes aqui nesse texto de Gênesis 2. Uma outra coisa muito bacana é o pó da terra. O pó da terra. O ser humano, ele é feito a partir do pó da terra. Pessoal, é claro que isso, se a gente for analisar pela perspectiva científica, isso não tem nada a ver, não é? É uma coisa que não tem cabimento. Mas se a gente pensar com as categorias de conhecimento de 25, 27 séculos atrás, aí a gente consegue perceber a perspicácia dos autoras bíblicos em identificar o ser humano como alguém que é muito especial porque foi criado por Deus. Inclusive, para ter vida, foi soprado na narina daquele primeiro bonequinho de barro, foi soprado o espírito. E aí ele se torna uma alma vivente, um nefesh, é a palavra hebraica que está lá, né, no texto de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Percebam que identidade que ele faz. O ser humano é muito especial, sim, porque ele foi criado e foi vivificado por Deus, mas ele é do pó da terra. Ele tem a sua identidade atrelada também à natureza, à precariedade, à provisoriedade. Aliás, até hoje, a palavra que a gente utiliza é a palavra que vem lá de Gênesis. Tu és pó e ao pó tornarás. Né? Ou seja, a caducidade da vida humana, a precariedade dela e tudo mais. Então, é muito curioso que o texto que mais nos dignifica na Bíblia, no sentido de que nós somos produto das mãos de Deus, e o que respiramos é, na verdade, fruto do hálito divino, ao mesmo tempo, a gente é resultado do pó da terra. Né? Essa nossa identidade com a natureza. Deixa eu só fazer um parênteses aqui e voltar lá em Gênesis 1, pessoal. É a hora da gente fazer essa conexão desses dois textos. Porque em Gênesis 1, no sexto dia da criação, tem nele um verbo lá que diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. E aí, as interpretações sobre o façamos são muito criativas. Né? Algumas fazem sentido, né? Quer dizer, todas fazem sentido, né? Mas algumas forçam um pouquinho a barra para cá, para lá. O rabino que eu mencionei para vocês, o Kirchner, ele tem uma proposta bastante curiosa. Ele diz assim: façamos com quem que Deus, o Criador, está falando nessa hora. Né? Porque façamos significa vamos fazer juntos. Eu estou me dirigindo a alguém, né? É um coortativo, um exortativo, eu estou me dirigindo a alguém pedindo para fazer alguma coisa junto comigo. E aí o rabino, ele é muito simples. Ele diz assim: olha, eu não vou fazer nenhuma referência a nada que não esteja no texto. Nada que não esteja no texto.
Então, eu não vou falar da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, porque isso não está lá no texto, isso não é um conhecimento teológico daquele momento cultural em que o texto foi escrito. Também não vou fazer referência a uma corte celestial, Deus com os seus súditos, como a gente poderia acreditar, né? Em português, a gente tem um resquício disso com os chamados plurais majestáticos. A gente se refere às autoridades sempre no plural, já repararam isso? Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Magnificência, é um plural, né? Ele está se referindo a uma pessoa, mas a gente fala dela no plural, né? Talvez por conta da autoridade, coisas desse tipo, né? O hebraico não tem isso, mas pode ser que seja um resquício de alguma coisa, um plural majestático, portanto. Bom, mas o Kirchner, ele faz uma proposta diferente. Ele diz assim, não, eu vou olhar para o texto. No texto, o que está escrito? Que no sexto dia da criação, primeiro, o Criador criou os animais. Os animais, as aves, os répteis, os mamíferos, enfim, criou os animais, animais que voam, animais da água, animais da terra, criou os animais. E aí, então, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O ser humano, portanto, é a imagem de Deus de um lado e é a imagem dos animais do outro lado. Né? Ele habita no ser humano essa ambiguidade do divino e do animal. Ou seja, em nós estão essas duas dimensões consideradas. Isso tem tudo a ver com o texto de Gênesis 2, com o tal do pó da terra. Né? Há uma simetria, digamos assim, entre essas duas compreensões. Bom, voltando à questão da mulher, eu não vou entrar nesse texto, nós temos uma sala aqui com 4 mulheres e 2 homens, eu não vou me aventurar a falar a partir dessa experiência. Mas o fato é que o texto é um texto super controvertido, os textos de Gênesis 2 e Gênesis 3. Pessoal que trabalha com teologia feminista, sabe que esse é um dos textos mais estudados, mais lidos, relidos, reanalisados, exatamente por causa disso. Porque boa parte do machismo próprio das culturas patriarcais, judaica, cristã, das sociedades ocidentais, em certo sentido, tem a ver com a leitura que foi feita de Gênesis. Eva foi lida com uma perspectiva pessimista, como Eva, como a portadora do pecado. Eva, né, há inclusive uma oração, os degradados filhos de Eva, quer dizer, não são filhos de Adão, são filhos de Eva. Eva como uma espécie de porta-voz, uma espécie de resumo do pecado que ingressa na história humana. Então, é importante, vocês vão ver com os parágrafos que eu selecionei aqui para a gente ler junto daqui a pouquinho, esse elemento, né? A forma de ler o texto de Gênesis 3 faz com que a gente tenha muito pessimismo com relação a Eva. Agora, há outras leituras possíveis. Há outras leituras possíveis. Porque a leitura tradicional que a gente fez, que foi a leitura que lá no comecinho da história da igreja cristã, Santo Agostinho fez sobre o texto de Gênesis e depois sobre os textos de Paulo a respeito de Gênesis e o pecado, é nessa esteira, Gênesis, Paulo, o apóstolo Paulo, e depois Agostinho, Santo Agostinho, pai da igreja. Nessa linha de raciocínio, e mais lá na frente, Lutero, claro, com a Reforma Protestante. É nessa linha que a gente tem uma espécie de responsabilização do feminino como a sede do pecado da humanidade. E aí a gente tem 1000 coisas, né, pessoal?
tem caça às bruxas durante a Idade Média, tem todos os... Enfim, aí não é o escopo aqui do nosso encontro de hoje, mas é importante a gente registrar isso. O que eu apenas gostaria de dizer é o seguinte: Eva fez uma escolha, e uma escolha muito corajosa, porque havia duas árvores no jardim. Uma era a árvore da vida. Essa poderia se comer indistintamente. A outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? É a árvore da ética, se é que a gente pode dizer assim. É a árvore da escolha. Conhecer o bem e o mal é fazer escolhas, é conhecer a realidade. E essa árvore estava proibida, sob pena de eles morrerem. E Eva come do fruto dessa árvore. E ela introduz, digamos, na vida humana a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Eu diria, portanto, que é Eva quem nos dá condições de sermos quem nós somos, humanos. Porque é ela quem nos introduz no mundo da ética, no mundo da escolha, propriamente dita. Propriamente dito. No mundo de saber entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, saber entre o dever e o poder, enfim, sobre todas essas escolhas que a gente, enfim, se debruça na história da filosofia, na história da ética, na história das religiões, na história da educação, na história das famílias e assim por diante. Todo mundo, como diz a Melanie Klein, todo mundo que come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal perde algum paraíso. Né? Porque o paraíso é aquele lugar da mesmice, né? O paraíso é aquele lugar da tranquilidade, é aquele lugar da vida e ponto final. Agora, a vida como ela é um pouco diferente. E, por último, eu destaquei aqui a questão do jardim. O Rubem Alves, que todo mundo aqui já ouviu falar, com certeza, conhece, uma das imagens que ele mais trabalha sobre Deus na sua obra de teologia é a imagem do jardim e do jardineiro. Deus como um jardineiro, né? Ou seja, como alguém que gosta da beleza e alguém cuja criação não é uma criação simplesmente ao acaso, é uma criação produzida a partir da experiência da beleza. Muito bem. Quero continuar agora um pouquinho sobre Gênesis 3. Eu acabei me antecipando e toquei em Gênesis 3, a figura da serpente, a figura do fruto e a figura da queda. Observaram que a palavra queda está entre aspas, porque essa palavra não existe no texto bíblico. Essa palavra está num título lá de Gênesis 3, mas ela não está no texto. Ou seja, quem colocou o título nesse texto, que não tinha título originalmente, fez uma interpretação, se antecipou e já nos induziu a ler o texto, esperando encontrar ali uma queda. Não tem queda no texto. Confie em mim. Como diz, né? Crê somente. Tem lá não tem queda. Não tem queda. O fato é esse. E a gente é induzido a ler o texto a partir de uma experiência, de uma pretensa experiência de queda. Isso vai dar errado. Essa turma vai cair daí. Não é verdade? Eles saem do jardim. Eles não têm queda, não tem uma linguagem depreciativa sobre a experiência de sair do jardim. A experiência de sair do jardim, ela é coroada também com duas outras consequências, que nós fazemos uma leitura muito negativa, e a história judaica, cristã, fizeram uma leitura muito negativa, que é o trabalho e o parto. Aliás, não é por outra razão que o parto a gente costuma chamar de trabalho de parto, né? Aliás, a palavra trabalho é uma palavra muito, muito, muito curiosa, né, nas tradições religiosas, porque trabalho vem de tripalho, né, que é aquela máquina de torturar. Então, a gente já olha para o trabalho como a experiência da desumanização.
Quando, na verdade, se a gente olhar para o contexto bíblico mais amplo, o trabalho é a dignidade humana, é a capacidade que o ser humano tem de produzir o seu sustento, de dar dignidade para a sua vida. Então, a gente lê a experiência de Gênesis 3 com um viés muito pessimista. Isso tem a ver com a doutrina do pecado original, que é uma doutrina pós-bíblica. Ela não tem a ver com os textos propriamente ditos. É esse ponto que eu gostaria de frisar com vocês. O que Adão e Eva tiveram que fazer depois? Tiveram que trabalhar, porque o jardim não estava dado para eles. Eles tiveram que cultivar agora o mundo para poder ter o fruto do seu trabalho. E Eva passou a gerar seus filhos com dores de parto. Porque é isso, os filhos geram dores de parto, sempre. Né? Porque criar outras pessoas, educá-los, fazê-los ingressar no mundo, é uma experiência de dor, porque eles são outras pessoas, eles são diferentes da gente, eles têm outras realidades, outros valores. Por mais que a gente se esforce, queira, não é isso? A gente não tem controle sobre isso. Isso é bom, né? Eu me arriscaria a dizer o seguinte: talvez ao final Deus dissesse também, e viu Deus que era bom, né? Ou seja, no final lá também de Gênesis 3. Mas aí já é viagem da minha parte, tá? Queria só fazer um registro na figura da serpente. Na figura da serpente. Vocês sabem que a serpente, ela é uma imagem muito utilizada no Antigo Oriente Próximo. A gente tem, em algumas tradições, inclusive, a serpente como símbolo muito positivo das religiões. Por exemplo, até hoje, a medicina, a odontologia, tem a serpentezinha, né? Aquelas serpentes enroladinhas, como símbolo das suas profissões, porque isso remete ao Egito Antigo, quando essa figura da serpente, a figura da serpente dos desertos, era a figura daqueles primeiros alquimistas que manipulavam ervas, manipulavam minerais e faziam medicamentos, poções e coisas dessa natureza. Então, por isso que a área de saúde, né, o pessoal da farmácia, biologia, odontologia, medicina, ainda utilizam-se desses elementos. Mas o que mais interessante aparece é que a serpente era um objeto de culto utilizado em Israel. Há uma passagem na obra historiográfica deuteronomista, na Bíblia, que mostra que, em determinado momento, o rei instituiu a retirada das serpentes do culto de Israel. E houve uma verdadeira revolução dentro de Israel por causa disso, porque esses objetos, a figura da serpente, era utilizada como uma figura religiosa muito importante. Tá? Então, pessoal, por que eu estou citando isso? Porque em algum momento da história de Israel houve uma reforma religiosa e antigos símbolos religiosos, como a serpente, foram expurgados da religião oficial. Muito provavelmente, o texto de Gênesis, que fala da serpente que induz Eva ao pecado, entre aspas, é um texto nascido, engendrado a partir dessa intenção, que é tornar a serpente um símbolo indesejável em Israel. Há um livro deuterocanônico, o livro da sabedoria, que ele inclusive diz assim, a serpente, não, diz assim, o diabo, a antiga serpente, ou seja, aí ele já faz a associação direta, né, entre uma coisa e outra. Então, só para a gente ter esse elemento aí, tá bom? Muito bem, falei sobre o trabalho, falei sobre o parto e, por fim, a morte. Afinal, o resultado de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao final e ao cabo, é a morte. A mortalidade, a finitude humana. E aí, a própria Bíblia trabalha com a palavra morte, tanto lá no hebraico,
quanto mais para frente, especialmente no grego, o apóstolo Paulo trabalha com a ideia de morte com uma ambiguidade muito grande. A morte não é só negativo, não é? Ele tem a morte, é como se fosse a morte natural, a morte espiritual, se a gente quiser alguma classificação assim mais organizadinha, para revelar isso. O ser humano é, por natureza, por definição, um ser mortal, um ser passível de mortalidade. Passível não, um ser necessariamente mortal, passível da sua mortalidade. Mas, ao mesmo tempo, a palavra morte ganhou uma conotação pejorativa, ou seja, a morte como fim, a morte como a condenação, a morte como a derrota dos desígnios humanos, e assim por diante. Muito bem. Eu queria fazer uma leitura com vocês, eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar essa leitura, e com isso, nesses 10 minutinhos finais que a gente tem, eu acho que a gente consegue dar cabo disso. Vamos lá. São 3 ou 4 slides, tá bom? Vou pedir a paciência de vocês aí, mas eu acho que vale a pena para a gente concluir esse nosso bate-papo de hoje. Depois que Deus criou Adão e Eva, diz a Bíblia, ele os colocou em um jardim e disse-lhes que poderiam comer dos frutos de todas as árvores ali existentes, inclusive a árvore da vida. Foi-lhes vetada apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertiu-os de que, no dia em que comessem daquela árvore, morreriam. Em parte porque, pressionados pela serpente, eles comeram do fruto proibido. Deus os repreendeu por sua desobediência e aplicou-lhes as seguintes punições. Deveriam abandonar o jardim e não mais comer o fruto da árvore da vida. Eles não morreram aquele dia, mas foi-lhes dito que gerariam filhos e morreriam, em vez de viverem para sempre. Para Eva, o processo de dar à luz e criar os filhos seria doloroso. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Adão teria de trabalhar para produzir o alimento, em vez de simplesmente encontrá-lo nas árvores. Com o suor do rosto comerás o teu pão. Haveria tensão sexual entre homem e mulher. O teu desejo será para o teu marido, mas ele te governará. Quando se lê essa história pela primeira vez, costuma ser entendida simplesmente como a história da desobediência de Adão e Eva ao comando de Deus e de sua punição por causa disso. É possível, todavia, ver essa história como um relato sobre as diferenças entre o ser humano ou animal, e a chave para a compreensão está no fato de que a árvore proibida é a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Os seres humanos vivem em um mundo de bem e mal, e isso torna nossas vidas dolorosas e complicadas. Não é o que acontece com os animais. Suas vidas são muito mais simples, sem os problemas morais e as decisões morais que nós, humanos, temos de enfrentar. As categorias bem e mal, na verdade, não existem entre os animais. Como nossos quase humanos ancestrais, os animais comem da árvore da vida, simplesmente. Têm fome, sentem sede, crescem e se acasalam. Todavia, a árvore do conhecimento do bem e do mal fica fora de seu alcance. Vejamos as punições, entre aspas, que Deus inflige a Adão e Eva. Cada uma delas é um meio de representar a vida humana como sendo mais dolorosa e problemática do que a vida dos animais. A sexualidade. O sexo e a reprodução são naturais, não problemáticos para todos os animais, à exceção do ser humano. As fêmeas entram no cio, os machos são atraídos por ela e a espécie é preservada. Nada podia ser mais simples. Agora, compare isso às tensões sexuais existentes entre os seres humanos. Ao mesmo tempo, porém, exatamente porque vivemos nesse mundo, uma relação sexual pode significar infinitamente mais para nós do que para um animal, ou para alguém que veja no sexo apenas um instinto a ser satisfeito. Pode significar ternura, afeto, entrega. Os animais podem acasalar-se e reproduzir-se. Só aos seres humanos é dado saber o que é o amor, com toda a dor que o amor às vezes envolve. Outro ponto, o trabalho. Além disso, os seres humanos têm de trabalhar arduamente por seu alimento, produzindo ou desempenhando alguma atividade para ganhar dinheiro e adquiri-lo. A natureza providencia alimento para os animais, tanto para os que caçam como para os que coletam. Um leão talvez tenha de exercitar-se para emboscar e matar um animal,
Mas, embora difícil, isso nem de longe se compara à experiência humana de ser demitido de um emprego ou de ter de conseguir informações para tomar uma decisão importante. Outro ponto, a morte. Finalmente, todas as criaturas viventes estão destinadas a morrer, porém, só os seres humanos têm consciência disso. Os animais protegem-se instintivamente contra as ameaças à sua vida e ao bem-estar, mas só os seres humanos vivem no vale da sombra da morte, com o conhecimento de que são mortais, ainda que ninguém os esteja atacando. O conhecimento de que um dia morreremos muda nossas vidas de muitas maneiras. Leva-nos a tentar fraudar a morte pela realização de alguma coisa que sobreviva a nós, criando filhos, escrevendo livros, exercendo um impacto sobre nossos amigos, vizinhos. O conhecimento de que nosso tempo é limitado valoriza as coisas que fazemos. Está presente na escolha de ler um livro ou visitar um amigo doente, em vez de ir a um cinema, precisamente porque não temos tempo para fazer tudo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles se tornaram humanos. Tiveram de sair do jardim do Éden, onde os animais comiam a árvore da vida, a árvore das forças vitais básicas e dos instintos. Ingressaram no mundo do conhecimento do bem e do mal, um mundo mais doloroso e mais complicado, onde teriam de fazer escolhas morais difíceis. Comer e trabalhar, ter filhos e criá-los já não seriam coisas simples como eram para os animais inferiores. Aqueles primeiros seres humanos estavam agora dotados de autoconsciência. Após comerem do fruto proibido, sentiram a necessidade de se vestir. Sabiam que não viveriam para sempre e, acima de tudo, que teriam de passar as suas vidas fazendo escolhas. É isto que significa ser humano à imagem de Deus. Significa liberdade para fazer escolhas, em vez de agir sempre conforme nossos instintos mandam. Significa saber que algumas opções são boas e outras, não cabendo a nós perceber a diferença. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Isso não poderia ter sido dito a nenhuma outra criatura vivente, a não ser ao ser humano, porque só ele tem liberdade de escolha. Muito bem, eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou colocar depois para vocês lá no nosso grupo um videozinho, uma animação, de uns 10 anos atrás, foi campeã aí desses concursos que tem, desses festivais de cinema, para depois vocês pensarem um pouquinho a respeito disso. E com isso, pessoal, eu encerro esse nosso bate-papo de hoje, né, a minha parte, né? Deus permite que sejamos humanos, ou seja, nossa intenção ao final aqui é tentar ter uma leitura um pouco mais realista sobre o ser humano, né? Nem aquele otimismo inocente, ingênuo de que tudo é uma maravilha, mas também não precisa daquele pessimismo cristão típico do pecado original, da tragédia humana e tudo mais. Ou seja, a gente encontrar um caminho mais bíblico, né, nesse sentido, que é o caminho lá do Eclesiastes, o caminho de Jó, o caminho do sofrimento de Jesus, o caminho do profeta Isaías e o servo sofredor. Ou seja, a vida está atravessada pela dignidade, porque, afinal de contas, somos criaturas de Deus. Mas a vida está, ao mesmo tempo, preenchida de ambiguidades, porque a gente precisa o tempo todo fazer escolhas, e as escolhas são muito, muito difíceis, porque a gente não tem todo o tempo do mundo e muita coisa a gente não vai conseguir fazer. Vamos lá? Quem gostaria de reagir, fica absolutamente à vontade. O silêncio é uma beleza. Não, professor. Uma coisa que o senhor falou aqui, mas ainda há pouco, né? Essa questão do pessimismo, né? A forma com que a igreja ela administra essas questões em relação à fé, em relação à própria comunidade, né? Ela leva a igreja a viver um pessimismo
e a viver e trabalhar em cima de um peso. Não vou nem falar da questão da espiritualidade, mas leva as pessoas a conviverem e a trabalhar sempre em cima de um peso. E eu acho isso muito ruim, né? Porque a igreja às vezes não consegue trabalhar. Você falou logo no início sobre a questão do caos, né? A gente estava num momento de caos da pandemia e a igreja precisava reagir diante. Eu vou comentar o que aconteceu na Metodista de Realengo. A gente, nosso pastor era médico, é médico, e por ele ser médico, ele acabava sendo um pouco mais exigente na questão sanitária. E a gente atende aqui muitas famílias, né? E o que aconteceu, numa reunião que a gente teve online, eu falei, a igreja ela não pode parar diante do caos, porque a igreja é uma luz no caos, né? E aí eu me coloquei à disposição de ficar lá. Estou trabalhando remotamente, né? Eu trabalho com consultoria no setor elétrico e fiquei trabalhando na igreja durante a semana para justamente poder atender as pessoas. Interessante que a igreja, por exemplo, ela estava tendo uma arrecadação de R$10.000 porque as pessoas não estavam tendo como enviar o dízimo. E quando eu fiquei na igreja de plantão trabalhando, a igreja começou a reagir novamente. Então, o dízimo que estava 10 mil voltou a ser 45 mil, as pessoas começaram a contribuir, levar alimento, e a gente começou a atender a comunidade, começamos a ter uma referência naquele momento. Então, é interessante que se nós não tomarmos uma posição diante do caos, que o senhor falou logo no início, né, a gente não consegue reagir. E eu acho que a pregação triunfalista, a forma com que a gente leva a Bíblia para a comunidade, ela acaba não tirando essa comunidade do caos. Esse é o meu comentário, minha provocação. Obrigado, Daniel. Prazer em te ouvir de novo, né? Eu assim, de uma forma muito simplista, né, Daniel, eu vou dizer o seguinte: toda vez que a gente trabalha sob a perspectiva da culpa, a gente tem condições de exercer um controle muito maior sobre a vida das pessoas. E talvez esse seja o registro equivocado, né, de algumas comunidades cristãs ao longo da história. Isso não é uma coisa de hoje, que é exatamente uma teologia que reforça a culpa. Porque reforçando a culpa, a possibilidade de controle, de domínio de um terceiro sobre o culpado é muito maior. E aí, naturalmente, sacerdotes, reis, educadores, às vezes, enfim, os ambientes são os mais variados, né? Mas os ambientes de poder, em geral, eles trabalham com a lógica da culpa. E se a gente analisar os textos de Gênesis, especialmente do capítulo 1 ao capítulo 11, eu insisto muito nisso. Um dia eu ainda vou ter paciência para escrever um livrinho sobre isso, que é o seguinte: todos os textos de 1 a 11, o relato da criação nos 7 dias, o relato do jardim, o relato do fruto do conhecimento do bem e do mal, o relato de Caim e Abel, o relato do dilúvio, os relatos, né, de 6 a 9, e, por fim, o relato da Torre de Babel, essas 6 historietas antigas, elas trabalham a inversão da lógica da culpa. Por exemplo, na Babilônia Antiga, quem é que sobrevive ao dilúvio primordial? Quem sobrevive é o rei. E é o rei que tem as chaves das comportas do céu. É ele que faz chover mais ou chover menos. É ele que regula as estações. É ele que controla a plantação, a colheita. É ele que controla os rebanhos. Quem é que sobrou do dilúvio na Bíblia? Noé. Quem é Noé? Noé é um camponês. Noé é um homem simples do povo.
Ou seja, Noé não é um poderoso que tem controle, domínio sobre ninguém. O que revela o seguinte, olha, somos nós que temos o controle. Hoje, com essa história de aquecimento global, né, climático, etc., a gente sabe disso melhor do que ninguém, né? Ou seja, está nas nossas mãos, né, parte do poder sobre a questão da natureza, né, a questão ambiental, tão em voga no mundo ocidental. Então, só para a gente entender, a Torre de Babel, né? Querem construir uma torre, porque uma torre é o lugar, né? O Michel Foucault escreveu sua obra, né? E uma delas sobre a lógica das prisões, né? Uma das instituições da prisão é a torre lá atrás, a partir de onde se controla todo o pátio, ou seja, a vida de todo mundo está controlada a partir de uma torre. As torres são símbolos de poder, de controle, né? Os obeliscos, as torres, os símbolos fálicos, né? Desde a antiguidade, estão lá como símbolo de controle sobre as pessoas. A Torre de Babel, não, cada um vai falar uma língua, porque é na diversidade que Deus mora. Deus mora no lugar das muitas línguas. Há quem diga, né, que Pentecostes foi a negação de Babel, porque lá em Pentecostes todo mundo passou. Também não, porque lá em Pentecostes cada um entendia na sua língua, ou seja, as línguas ficaram preservadas, a pluralidade ficou preservada. Entendeu, Daniel, onde eu estou querendo chegar com esses exemplos? Ou seja, o controle não está na mão dos poderosos, não pode estar na mão dos poderosos, né? Essa é a lógica desses textos. E a culpa, ela é talvez um dos mecanismos mais eficientes de manter controle sobre as pessoas, né? Isso acontece nas relações interpessoais. Nós falamos sobre a questão do feminino ao longo da exposição, talvez seja uma das formas mais vis de controle das mulheres ao longo do tempo, que é exatamente essa persuasão pelo controle, diminuindo a imagem da mulher. A mulher como aquela através da qual o mal ingressou na história humana. Isso tem outros caminhos hoje, tá? Assim, eu não quero ser muito superficial, mas assim, a gente hoje, isso talvez não entrasse mais na nossa cabeça moderna, né? Que já tem um monte de críticas, mas a gente continua com a imagem do corpo perfeito, a gente continua com a imagem da beleza, não sei o quê, da mulher que vende as coisas na televisão, não é isso? Ou seja, a gente continua com um discurso enviesado, mantendo essas mesmas lógicas de controle sobre a mulher, sobre o corpo da mulher e coisas dessa natureza. Muito bem, pessoal. Mais alguém? Muito bem. Então, eu vou interromper aqui a nossa gravação e, interrompendo a gravação, agradecer a todo mundo. Opa, peraí que eu fui no lugar errado. Agradecer a todo mundo pela participação hoje. E daqui a pouquinho, quando estiver disponível, eu vou publicar lá no YouTube, que aí a gente deixa guardadinho, registrado, quem sabe, em outro momento, a gente pode utilizar.